Será que você tem artrose na coluna? Vem aqui comigo, eu vou te dizer quais são as alterações mais comuns para quem tem artrose na coluna, e quem tem dor na cervical e na lombar, se pode ser artrose. Vou falar das formas mais comuns que se manifestam, vou falar do diagnóstico, vou falar do tratamento, vou falar de um monte de coisa. Talvez seja o vídeo mais completo aqui do canal sobre dor lombar, dor cervical, cervicalgia, lombalgia, que são outros nomes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te peço a confiança de dar um like, o joinha, e também se inscrever aqui no canal da Artrose, que cresce a passos largos aqui entre as pessoas que se interessam pela sua saúde musculoesquelética. Então, te peço que se inscreva, já põe ali a notificação e também, se quiser, te convido agora para se juntar ao nosso grupo do WhatsApp, que é gratuito também. Você apenas clica ali no link ali embaixo e você vai receber todo o conteúdo sobre o canal da Artrose toda semana, quando a gente tem live, quando tem vídeo novo, quando tem outras informações úteis para a sua saúde, a gente vai contar. 90% da população, sim, 9 em cada 10 pessoas vão ter pelo menos uma crise na vida de dor nas costas, e muitas vezes de dor na cervical. E é muito comum, a gente chama muito prevalente na população, entre as pessoas, de modo geral, a artrose. A artrose, você está aqui no canal da Artrose, já sabe a essas alturas, que é um desgaste da articulação, que é comum nos joelhos, principalmente, quadris, mãos e, sem dúvida, na coluna cervical, na coluna lombar. E esse desgaste ele também tem uma característica inflamatória. As juntas inflamam e doem também, podendo, por exemplo, no joelho que você vê, pode inchar, pode ficar vermelho, pode ter calor e a dor associados, e também assim na coluna. A coluna vai ter algumas características especiais. Eu vou separar duas, a gente chama síndromes clínicas, dois jeitos que a dor costuma aparecer, e depois a gente vai falar de exames também, tudo isso que eu te prometi no começo do vídeo. A dor lombar, então, é muito frequente, e as alterações mais adiante no exame também são bem frequentes, nem sempre estão relacionadas à dor, e isso vai depender do seu médico sacar se isso tem a ver ou não tem a ver com o seu problema específico. Cada paciente tem que ter o seu médico, e aqui é um canal informativo para lembrar isso também para você. Primeira coisa, eu vou te mostrar neste modelo sobre como é a coluna. Esse é um pedacinho da parte baixa da coluna, uma representação, um modelo para você entender como é. Às vezes você já vê isso no próprio exame, mas saber como é que funciona. Isso é na parte de trás aqui, ó, das costas, tá vendo? Bom, cada quadradinho desses aqui, que se vê também nos exames de raio-x, é a parte da frente do osso da coluna, chamada vértebra. Na lombar, parte de baixo, você tem 5. Às vezes tem uma diferentezinha embaixo, que se chama de vértebra de transição, mas em geral é 5. E na cervical, em cima, são 7. E você vai ver que cada uma tem um nome. L1, L2, L3, L4, L5. S1 já é no sacro, já é na parte de baixo, já é um outro modelinho que a gente tem ali. E na cervical é C1, C2, entendeu, né? Até C7. Bom, isso dito, você vai ver que entre cada dois ossos, cada parzinho vai ter um disco. Esse disco tem um conteúdo dentro líquido, como se fosse um gel, e que permite com que se movimente a coluna. Se não houvesse o disco, a coluna fica como um bambu. Tem certas doenças que podem aparecer assim, como se a coluna ficasse toda dura, como um bambu. Existe isso. Espondilite anquilosante é um dos exemplos. Bom, à medida que nós olhamos para a parte de trás,
você vê furinhos por onde passam e saem os nervos da coluna. Os nervos juntos vão formar, essas raízes vão formar feixes de nervos, e daí vai receber o nervo ciático, o nervo mais longo ali do corpo, nervo femoral, que vem pela frente da coxa, e outros tantos nervos que saem da coluna. E você vai ver que não tem só o disco, hérnia de disco, você se lembra de alguma coisa? Tem a ver com isso. Mas tem também, de modo muito importante, as juntinhas de trás, ó, da coluna, que a gente chama, de modo simples, articulações facetárias. As juntinhas facetárias. Então, na frente tem o disco, atrás tem duas juntinhas facetárias. Assim parece até um trevinho, tá vendo? E dentro você vai ter, então, a medula, até a segunda vértebra lombar, e depois o conjunto dos nervos, que a gente vai chamar de cauda equina. E aí eles vão saindo para trás, tá vendo? Nesses locais. Quando existem desgastes, bicos de papagaio, que às vezes saem para frente, que às vezes saem para cima ou para o lado, muitas vezes eles podem, quando saem para trás, machucar os nervinhos. A artrose de coluna vai ter algumas características especiais. O espaço do disco muitas vezes está reduzido. Muitas vezes existem os bicos, que você pode olhar para frente, já falei para o lado ou para trás, e às vezes aperta esse buraquinho por onde passa o nervo. A gente chama de estenose, e o buraquinho a gente chama de forame, estenose do forame. O forame fica apertado e aí aquele desgaste pinça o nervo. E também as juntinhas de trás podem estar gastas. Artrose facetária, dessas juntas que eu já falei para você. Tipicamente, a dor, então, vai ser localizada na região que está afetada. Na coluna lombar, pode ter também na emenda entre a bacia e a coluna, articulação sacroiliaca. E quando os nervos estão apertados, no cenário de desgaste, quando o desgaste está associado à hérnia, aí vai descer a perna, dependendo qual o nervo que está afetado, entendeu? Qual a raiz que está afetada daquele nervo, podendo, por exemplo, ser o ciático e às vezes chegar até o pé. O desgaste da coluna vai dar, então, a dor localizada, quando você tem as alterações nos discos, nas facetas, que eu acabei de citar, na dor na sacroiliaca, a dor central, às vezes até a base da coluna. Bom, quando existe a compressão do nervo, bom, aí dependendo do nervo, vai dar dor que vai para o braço, ou vai dar dor que vai para a perna, e aí vai ter os enformigamentos, perda de força, perda de reflexo. Compreendeu? Pois é. Bom, é importante salientar que você pode, quem tem artrose de coluna, às vezes já quando acorda de manhã ter dor. Tanto dor lombar como a dor cervical. E também, ao longo do dia, ela melhora muitas vezes, chegando depois ao final do dia, com o esforço, com a carga, também voltar a piorar. Existem alguns fatores predisponentes, alguns fatores de risco, alguns fatores que te fazem desenvolver isso. Um deles, por exemplo, é a família. Se tem alguém na sua família que tem artrose de coluna, conta aqui. Quando que você descobriu que tem artrose de coluna, olhou para ver se tinha alguém na família, tem famílias que têm. Então, a causa familiar é muito forte para a artrose de coluna. O tipo de esforço que você faz no dia a dia, trabalho, mal posicionado, sabe quem tem bastante risco de ter desgaste? Não só quem faz muito esforço, mas também quem passa muito tempo sentado. Caminhoneiros, por exemplo, sabia? E que ficam muito tempo sentado numa posição ruim, o disco ele fica muito pressionado. Eu acabei de mostrar para vocês, podendo fazer hérnias, saliências naquele disco, apertando os nervinhos, como eu te mostrei, pois os caminhoneiros têm mais risco também de ter hérnias e ter desgaste. Quando levantam no caminhão, vão lá descarregar as cargas, né?
e aí podem ter esse caso de desgaste na coluna ou hérnias de disco, também associados à dor no ciático, como já citei. Importante também citar que tem algumas doenças reumáticas, alguns tipos de reumatismo que podem dar prejuízo para a coluna, por exemplo, espondilite anquilosante, já citei, outras doenças inflamatórias crônicas que podem acontecer. E histórico de acidente também pode piorar, ou infecções, tudo isso são causas que eu cito para a artrose de coluna. Bom, como é que a gente vai saber se tem realmente a artrose? Aí o médico vai ali examinar e vai pedir os exames. Para pessoas acima de 50 anos, que tem um quadro muito típico, um raio-x muitas vezes já mostra se tem o desgaste. Para pessoas mais jovens, em que costuma daí haver a hérnia de disco ou outros problemas na coluna, mas ainda não tão comumente o desgaste é depois dos 50, 60, antes disso a hérnia predomina, ou outras causas, por exemplo, torcicolo, dor lombar, enfim, nesses casos a ressonância pode ser necessária. Então não é que todo mundo vai precisar de ressonância. Até porque o primeiro tratamento vai ser tratamento conservador. Tratamento sem cirurgia, naturalmente. A grande maioria das pessoas melhora dos sintomas da artrose ou da dor que tem com tratamento sem cirurgia. Como é o tratamento? O repouso na fase mais aguda, na crise, não que vá ficar o tempo todo de repouso, isso já não se faz mais. Pode ser feito um repouso 24, 36, 48 horas, por exemplo, junto com a medicação, mas a gente nunca tira a possibilidade da pessoa se mover. Então isso mudou um pouco. Calor local é muito típico que possa ajudar aquelas bolsinhas de sementinha, o calor, panos úmidos, isso tudo pode ajudar. E também é importante medicação, quando bem orientada pelo seu médico, as de uso agudo para as patologias agudas, as de uso crônico, que tem várias, para patologias, para doenças crônicas, também são muito úteis, e fisioterapia. Fisioterapia feita por um fisioterapeuta e também a mobilização das articulações, alongamentos podem ser úteis. Nunca nada em excesso, excessivo. Agora eu estou aqui com o ciático encurtado, vou lá fazer um alongamento forçado. Isso às vezes acaba terminando de machucar a pessoa. Aqui você tem vários vídeos. Aqui mesmo no canal, você olha ali a playlist, vai ver a fisioterapeuta Samantha, que fez vídeos para você. São vídeos bem gerais, iniciais, que podem te ajudar para as crises de dor lombar ou da dor cervical. Bom, além disso, aí já de modo mais avançado, que não é a maioria das pessoas, tem procedimentos minimamente invasivos, que podem ser feitas infiltrações, seja com corticoide, seja com ortobiológicos, né? A medicina regenerativa que está vindo com tudo aí para o país, que está recebendo regulação. Também radiofrequência, você vai nos nervinhos ali sensitivos e pode modulá-los, pode desligá-los ou pode melhorar sem precisar de fazer alguma ablação. E tem, claro, as cirurgias, que é a minoria dos casos, graças a Deus, você não precisa se preocupar na maioria dos casos. Aqui, talvez, a parte mais importante do vídeo, quando a gente tem que realmente se preocupar. Lembre-se, dor lombar não é a única coisa que tem aqui, é a coluna. Tem os rins acima, então quem tem sintomas urinários tem que procurar o seu médico e contar isso. Né? Alterações na frequência que faz xixi, no aspecto da urina, queimor, né, quando urina, tudo são sintomas importantes, e a pessoa que já tem um histórico de infecções urinárias de repetição ou também de cálculo tem que saber disso e tem que contar para o médico, porque pode ser um problema urinário, mas tipicamente vem de trás e vai para frente.
Dor lombar de origem ortopédica, mecânica, raramente costuma doer para a barriga. Sempre vai para a perna. Se é para a barriga, dificilmente que seja de origem espinhal, sem contar que tem o pâncreas ali dentro, tem a aorta, tem vários problemas que podem acontecer e dá dor para as costas. Então, muita atenção, por isso que eu chamo. Importante é, se a dor te acorda de noite, se existe febre, ou se existiu trauma, queda, isso tudo pode ser de outras doenças. Então essas coisas são muito importantes. Dor que te acorde à noite, não que você acordou e viu que estava com dor, mas dor que te acordou à noite é importante. Febre pode ser sinal de infecção urinária, pode ser uma infecção na própria coluna, né? Então são coisas muito importantes. Então, se você caiu, pode estar rachado, pode estar quebrado, e aí você ficar meses com problema ou alguma deformidade ou depois alguma compressão nos nervos por desatenção sua. Também, e última coisa, de gravidade. Quem tem sintomas na cervical, é importante, já contei, pode dar dor que vai para o braço, mas quem tem dificuldade para caminhar com dor cervical, principalmente nas dores crônicas, pacientes de mais idade, pode ter um problema na medula, aqui em cima, na medula cervical, pode ser chamada mielopatia, um caso grave, pois as mielopatias não costumam passar com o tempo, elas costumam piorar e às vezes pode precisar de cirurgia. E para quem tem lombar, dor lombar muito forte e perde urina ou tem dificuldade de evacuar, de fazer cocô, já às vezes fica e perde realmente a função, né? Não consegue prender o cocô ou o xixi, às vezes é um problema, pode ser a síndrome da cauda equina. Coloque aqui o que é mais que você quer saber sobre artrose de coluna, sobre problemas de coluna, que eu te respondo, me conta do seu caso que eu gostaria de saber, deixa o joinha, não se esqueça de se inscrever, senão você vai nos perder e nunca mais nos achar, e até o próximo vídeo.